E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender, dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. Sejam bem-vindos ao Boost Talks, uma conversa, aliás, estamos aqui para promover conversas sobre empreendedorismo com um objetivo claro. Para além de inspirarmos, também queremos dar aqui ferramentas para vos permitir a vocês estarem mais capacitados para implementarem os vossos negócios com mais valor. E hoje eu tenho comigo uma mulher de 56 anos, advogada, não é? 60 anos. Ai, assim, de repente assustei-me, porque eu a pensar que... Mas olha, vou continuar com a minha apresentação. Eu estava a dizer, uma mulher de 60 anos, muito bem, advogada, consultora e que se tornou em 2013 a primeira mulher em Portugal a constituir um clube de Business Angels. Está certo, Isabel. Isabel Neves, bem-vinda. E de facto eu acho que podemos começar por desmistificar aqui um conceito. Eu tive a oportunidade de ler uma entrevista tua em que tu dizes o que é um Business Angel. E dizes assim: nós não temos milhões para dar às empresas, mas temos um envelope que diz: aqui estão várias horas de trabalho e vários ordenados meus. Vou dedicá-los a apoiar um projeto ou dois que acho que têm futuro. Isto é um Business Angel, muito mais do que colocar dinheiro. Isso é um Business Angel. É uma pessoa que não está a olhar para um projeto apenas como um investimento, está a olhar para um projeto que quer muito, que acredita, que quer muito que ele dê certo, que seja altamente disruptivo, que vá resolver um problema ou vá dar resposta a uma oportunidade de mercado e que quer crescer com ele. E por isso não está a investir só dinheiro, está a investir o dinheiro, está a investir o seu know-how, está a investir a sua energia, está a investir a sua rede de contactos, está a investir tudo aquilo que puder, que puder ir buscar para aquele projeto dar certo. E por isso são muitas horas de trabalho, são muitas horas que nós vamos pensar como é que podemos ajudar que aquele projeto dê certo e resulte. São muitas horas a procurar oportunidades, são muitas horas a ajudar a procurar fornecedores ou clientes, a abrir portas, a chatear meio mundo. São muitas horas, para ser esse envelope com horas, são muitas horas. E depois é muita energia tua e muita mentoria do próprio e, portanto, são vários ordenados, não é? Porque não é só o dinheiro que nós ganhamos e que vamos pôr à disposição desse projeto, mas também aquele que nós vamos retirar ou que vamos remunerar as nossas muitas horas de trabalho para aquele projeto. Isto é um Business Angel. Isabel, eu estava aqui a ouvir-te e quem nos estiver só a ouvir vai pensar: epá, tanto trabalho que a Isabel tem, mas eu estou a olhar para ti e vejo no teu olhar uma paixão enorme. Portanto, vê-se claramente, isto é um processo, não é só colocar dinheiro, não é? Mas tu tens uma paixão em mentorar. Tenho. Portanto, desfrutar e aproveitar o processo, não é? Porque isso A minha grande paixão é a mentoria, tanto que eu descubro o meu propósito enquanto Business Angel já muito depois de ser mentora. Eu era mentora ainda antes de falar em mentorias. Eu comecei por mentorar pessoas que tinham ideias de negócios, que tinham ideias e queria transformá-los em negócios. E fiz isso durante muitos anos de uma forma completamente pro bono, de uma forma completamente de paixão, apaixonada pelas ideias que me traziam e que eu ia ajudando as pessoas a pensar como é que deviam posicionar a transformar a ideia, como é que deviam posicioná-la para a transformar no negócio. Claro. E isso eu fiz durante muitos anos. Só em determinada altura do meu percurso e depois de fazer isso, aliás, eu ajudei muito duas amigas minhas que hoje têm um negócio muito bom, mas há 20 anos atrás ninguém acreditaria naquele tipo de projeto, porque elas queriam formar uma empresa, uma era socióloga e outra era antropóloga,
e queriam criar uma empresa, um negócio, a produzir conteúdos culturais. Há 20 anos atrás ninguém acreditava nisso. Mas aqui a louca acreditou e achou que podia ser um negócio de futuro e de sucesso, e a verdade é que o foi, e as provas estão dadas 20 e tal anos depois, não é? Que elas são uma empresa de sucesso que empregam 20 e tal pessoas e continuam a produzir produtos culturais e conteúdos culturais. E que empresa é? A Mapa das Ideias, que hoje ok. tem imensos projetos de desenvolvimento e conteúdos culturais, estão muito ligadas à área museológica, e hoje até uma das áreas de negócio que têm são a exploração das próprias lojas dos museus. Portanto, diversificar o seu portfólio de atividades dentro da própria empresa. Mas elas eram duas jovens, quando há 22 anos apareceram ao pé de mim, a dizer que tinham esta ideia, mas não conseguiam visualizar como é que transformavam isto no negócio. Não é? Claro, uma era antropóloga, outra socióloga, como deves imaginar, tinham uma ideia, sabiam mais ou menos onde é que queriam chegar, mas como é que davam o salto para transformar isto num negócio é que era um bocadinho complicado. Mas isso também é o papel de um business angel, é ter a visão, Sim. a implementação, e agora falaste aqui de uma coisa muito curiosa, que eu acho que tem que fazer parte de um empreendedor, que é, e que me parece a mim que tu valorizas, que é um quê de loucura em acreditar que aquilo vai funcionar. A loucura é... Quando eu digo loucura, é no sentido... Loucura no bom sentido. Ter a capacidade de sair fora da box e não estarmos sempre dentro da mesma visão e do mesmo olhar. Valorizas isso num empreendedor? Muito. Essa loucura saudável? Muito. Não há, neste momento, não há negócios que possam virar negócios de sucesso se não forem de alguma forma disruptivos e diferentes. A inovação é exatamente isso. É tu pegares numa coisa que já... Inovação não tem que ser só inventar coisas novas. Tu podes pegar numa coisa que já existe e dar-lhe uma roupagem diferente, vê-la de uma perspectiva diferente, conseguires resolver a solução do mercado ou do teu mercado de uma forma diferente com um produto que já existe. Então, Inovação é isso. E, portanto, ou tu trazes essa loucura, que tu chamas de loucura, para o negócio, ou dificilmente consegues sair e tens que sair, obviamente, da tua zona de conforto, porque estás a oferecer uma coisa completamente nova, fora da caixa, inovadora, porque tu, se vais fazer a mesma coisa que os outros já fazem, não vale a pena, não tens fator diferenciador da tua concorrência, claro. Certo? Portanto, essa loucura, essa sair fora da caixa é essencial para um empreendedor. Claro. E em relação à inovação, que tu falas que não é só criar ideias, e eu acredito nisso, é tu conseguires, eu acho que a inovação é conseguirmos criar uma ideia com base nas necessidades do mercado. Tu até podes detectar uma oportunidade de mercado. Não é só ter uma ideia, não é? Não. A ideia só se transforma no negócio se tu tiveres mercado. Porque é o mercado que te vai validar a tua ideia. Tu podes ter uma ideia que achas genial, que achas que é a última bolacha do pacote, que é uma coisa fabulosa, mas se essa ideia não tiver mercado, se não tiver a adesão e a aderência ao mercado, ela não se transforma no negócio. Vai ser sempre uma ideia. E em relação aos projetos que te chegam às mãos? 99% são ideias, 1% são negócios. Mas por isso é que existe um business angel. Por isso é que existe um business angel, por isso é que existem mentores e por isso é que existem planos de negócio, porque nós temos que pegar na ideia e... Mas tens que ver potencial, Isabel. Claro, não é? que tem que ter potencial. Eu tenho que perceber se aquela ideia vai responder a uma necessidade, que se vai de alguma maneira de encontro àquilo que o mercado precisa, daquilo... Aliás, uma das coisas que nós temos que estar sempre muito atentos é aos comportamentos de consumo, às tendências económicas, sociais, políticas, porque essas tendências económicas, sociais e políticas vão-te determinar alterações nos padrões de consumo, aquilo que tu hoje não tens, mas que amanhã vais querer. Há tanta coisa que tu tens que estar muito atento à realidade para perceber se uma determinada coisa pode ter sucesso ou não. Quando nós estamos a pensar neste mundo do empreendedorismo, sobretudo do empreendedorismo tecnológico, nós estamos a olhar para coisas completamente novas, disruptivas, que não existem. Mas temos que pensar se aquilo vai ter a possibilidade do mercado aceitar aquilo e de precisar daquilo ou não. Claro. O que é que os fundadores de startups, os jovens empreendedores, mais procuram em vocês? Porque... Eles procuram sempre dinheiro. Pois. A primeira coisa que procuram é dinheiro, não é? Porque eles acham que têm tudo e, portanto, a única coisa que não têm é dinheiro e venha para cá dinheiro para nós pormos isto a funcionar. E aí é o primeiro travão, porque nós
De facto, há muito dinheiro disponível e acreditem que há muito dinheiro disponível, mas o dinheiro tem que ser para os bons projetos. O que acontece é que, se tu tiveres um bom projeto, falta de dinheiro não vai haver. O problema é haver bons projetos. Claro. E quais são as grandes dificuldades que tu encontras nas pessoas que te procuram? Ou seja, elas têm uma boa ideia, elas precisam de dinheiro, mas o que é que lhes está a faltar? Porque um business angel, para além de também ter que colocar ali algum dinheiro, obviamente, tem que mentorar. Enquanto mentora, o que é que falta a estes jovens e startups? Olha, não vir com a ideia pré-formatada que aquele projeto é a última bolacha do pacote, que é uma coisa única e que é o melhor do mundo. Muitas vezes, a maior parte das vezes, as pessoas trazem ideias de coisas que já existem, ou de situações que já, muito similares a outras que já existem e que já resolvem as mesmas necessidades do mercado. Falta muito pesquisa. O mundo hoje é global. E, portanto, nós não vivemos aqui neste cantinho à beira-mar plantado, mas temos muito mundo à volta. E, portanto, temos que pesquisar para ver até que ponto é que não existe já uma ideia muito, muito parecida ou aquele problema já está resolvido noutro lugar. Isso é uma das coisas que eu sinto muito nesses 99% de ideias que aparecem todos os dias e de projetos. É pouca preocupação em perceber, em fazer pesquisa e de perceber se aquele problema já está resolvido de outra maneira. Escutam? Depois é outro. Ou seja, agora fizeste-me lembrar o que estávamos a falar há pouco, que é o que eu posso ganhar quando estou a escutar. Outra coisa é, outro grande problema que eu detecto nos jovens é dificuldade em ouvir opiniões. Lá está, é o que eu estava a dizer. Vêm muito fechados sobre si próprios e sobre aquela ideia, muito focados, muito fechados, e têm estão pouco preparados para ouvir nãos, mas às vezes não é, nem é um não, é ouvir outras perspectivas. Têm muita dificuldade em ouvir. Não deixam que ninguém entre lá dentro para dar a sua opinião, para ver. Nem é para dar a sua opinião, é para os fazer ver as coisas de outra perspectiva. E tu, nesses casos, o que é que lhes dizes? Tento trabalhar um bocadinho com eles e perceber e ver se até que ponto aquelas pessoas estão permeáveis a ouvir e a sentir a opinião dos outros, inclusivamente de outras pessoas. Normalmente tento reunir, quando o projeto me interessa, ou minimamente me interessa, ou estou numa... O que normalmente faço, eu ouço o projeto, não é? Eu gosto do projeto ou não gosto do projeto, ou então, não é não gostar, mas é algo que eu vejo que não tem grande possibilidade. Portanto, aí largo. Agora, se eu vir que é uma coisa que minimamente me interessa, eu tento trabalhar um bocadinho mais e, inclusivamente, vou buscar amigos meus, colegas meus, mentores das áreas, para ter também a opinião deles, para eles ter a sensibilidade deles e também para eles poderem mentorar um bocadinho. Portanto, juntas aqui outros business angels. Junto aqui outros business angels, ou outros, alguns não são investidores em termos de pôr capital, mas são mentores e, portanto, eu tento reunir-me ou rodear-me de pessoas ou investidores. Portanto, quando são investidores e têm essas componentes todas, são business angels, mas há muitos que não põem dinheiro, mas estão disponíveis para mentorar. E eu tento ir buscar essas pessoas para me darem a sua opinião sobre aqueles projetos e também para falarem com os empreendedores, no sentido de verem até que ponto eles estão abertos a outras opiniões e a trabalhar em equipa. Depois, outra coisa que é fundamental é equipa. Ok? Isto para te dizer o seguinte, eu costumo dizer muito isto e provavelmente já leram em algumas entrevistas que eu dei, é que nós todos temos um talento, ou até mais que um talento, mas não temos os talentos todos. Claro. É normal, normalmente quem é muito, muito bom a produzir não é bom a vender e vice-versa. E portanto nós temos que ter essa noção de que não temos capacidade para fazer bem tudo. E portanto temos que
delegar ou saber construir equipes, ir buscar pessoas com as valências que nós não temos. E temos que saber trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Aliás, sem equipe, digo-te já que os projetos não vão para a frente. estamos aqui a falar de uma boa dose de consciência e de humildade também para o processo poder evoluir. Então, mas agora, imagina que eu, Isabel Silva, tenho aqui uma grande ideia e quero apresentar-te como Isabel Neves, quero apresentar-te Business Angel, quero-te apresentar a minha ideia. O que é que eu tenho que ter em conta para tu veres aqui uma viabilidade no projeto? O que é que tu vais valorizar? O que é que eu tenho que fazer? O que é que tu vais valorizar? Valorizo-te a ideia, valorizo-te a diferenciação da tua ideia. O que é que tu tens diferente? Qual é a tua proposta de valor? Qual é a proposta de valor que tu tens? O que é que tu te diferencias relativamente a outras pessoas que possam ter produtos idênticos ou similares? Qual foi a oportunidade de mercado que tu detectaste? Qual é o problema que tu achas que vais resolver? Qual é o teu mercado? Porque muitas vezes as pessoas acham que têm um produto, mas não sabem, que não conhecem sequer o mercado delas. Eu acho que é fundamental ter uma ideia, qual é o seu mercado, porque depois tu vais ter que saber comunicar o teu projeto ou a tua ideia a esse mercado. Tu tens que saber segmentar qual é o teu mercado. Não é? Exato. Isso é muito importante. E portanto, depois, tem que haver aqui ou seja, não basta pedir dinheiro. Não, de tudo. Tem que haver aqui um planeamento. Até porque essa é a ideia errada, é que tu não vais pedir dinheiro, tu tens de ter noção do que é que vais precisar. Isso é um grave problema que as pessoas que gostam muito de ver o Shark Tank, seja o nacional, seja o americano, que ainda passa na SIC Radical. As pessoas já chegam ali e pensam que o que é que tu tens? Tens uma ideia com valor. Tens uma ideia com valor, mas tu não tens noção, a maior parte das vezes, qual é o valor da tua ideia. Claro. Tu tens uma ideia com valor, mas a maior parte das vezes não tens sequer ideia de qual é o valor dela. Ok? Porque sem um plano de negócios tu não consegues perceber quanto é que tu vais precisar para pôr aquele projeto a andar. Se tu não tiveres um plano de negócios, sabes lá tu, que recurso é que tu... Primeiro tens que pensar, eu tenho esta ideia, o que é que ela vai resolver, para que mercado é que ela se vai destinar, e agora, como é que eu vou transformar esta ideia num negócio? São duas coisas diferentes. Com os recursos que eu tenho neste momento. Exatamente. Ora bem, que recurso é que eu preciso para transformar esta ideia num negócio? Recursos físicos, recursos humanos, todo o tipo de recursos que eu preciso para transformar esta ideia num negócio. Ou seja, há aqui uma parte de loucura, inovação, mas muito pragmatismo também. Claro que sim. Porque isso também é valorizado. Agora estavas aqui a falar e eu estava a pensar que mais importante, o que tu valorizas, não é tanto o crescimento, mas é a capacidade da empresa prosperar. E é isso que tu fazes como Business Angel. Tu queres-me dar um exemplo, assim, de um projeto que tu agora tenhas visto e que achaste que tinha viabilidade e que vais apoiar, ou dar-me um bom exemplo também para quem está lá em casa, perceber o que é que tu valorizaste ali e porque é que acreditas que aquela ideia pode vingar? Olha, eu posso dar exemplos de empresas que acabei, de um projeto que acabei de investir, e posso dar um exemplo de projetos que eu acabei de analisar e por razão pela qual ainda não estão em fase de investir. Ok, então diz. Começando pelo primeiro. O primeiro é um projeto que me apaixonou. Acho que vem dar resposta a uma questão, a uma preocupação global, não é uma questão sequer local, é uma questão global. Eu posso dizer o nome, não tenho problema nenhum. É um aparelho que vai atuar na prevenção do cancro da mama. Uhum. Portanto, estamos a falar de um problema de caráter mundial, global, que afeta milhões e milhões, bilhões de mulheres. E, portanto, é uma luva com sensores que ajuda à prevenção precoce do cancro da mama. Não substitui de maneira nenhuma qualquer meio de diagnóstico médico, mas é algo que, a nível da prevenção, portanto, muito aqui a montante,
pode ajudar a prevenir. Ora, nós sabemos que a prevenção é onde nós temos que atacar mais para conseguir identificar, de uma fase ainda muito inicial, os cancros da mama, de maneira a que possam ter tratamento e possam ainda ter uma intervenção numa fase bastante precoce. É um projeto que me apaixonou como mulher, é um projeto que me apaixonou também com todas as situações que nós sabemos do agravamento e do galopante que tem sido o número de casos de cancro da mama, portanto é uma questão que me apaixonou. Depois, para além da ideia, vi o protótipo, acreditei na forma como aquilo pode agir. Portanto, não é só a ideia, é depois todo o desenvolvimento do projeto, de como é que aquilo funciona, porque todos nós, obviamente, quando alguém te aparece a dizer tenho aqui uma coisa que vai ajudar a prevenir o cancro da mama, toda a gente fica apaixonada. A questão é como é que vocês vão fazer? E isso a forma como vai ser desenvolvido tem que me ser demonstrado para eu acreditar. E eles conseguiram demonstrar isso. E eles conseguiram demonstrar com o desenvolvimento que fizeram do projeto, com o seu protótipo e com as análises que têm sido sistematicamente feitas e com os resultados que têm sido alcançados através das análises dos estudos por aí fora, têm vindo a demonstrar que aquilo de facto faz sentido e que é um processo... depois porque me demonstraram o que é que havia já a nível mundial feito e que podia ser altamente concorrente com isto, e demonstraram-me o que é que havia e o que é que diferencia o processo deles dos outros processos. O que é que torna estes projetos também diferenciador em relação a outros, não é? Porque de certeza que há vários no mercado, não é? Fizeste esta pergunta. Fiz. E eles? E eles explicaram-me, foram pesquisar tudo e vieram explicar os projetos que já existiam, como é que funcionavam, como é que estavam construídos, quais eram as diferenças e, inclusivamente, quais eram os custos, a que valor chegaria aquele projeto, aqueles outros projetos ao mercado versus os deles. Portanto, eles explicaram não só do ponto de vista da forma de funcionamento, como também do valor do custo daquele equipamento para o mercado final. Claro. E tu, em relação a esta ideia que vais apoiar, este projeto que vais apoiar, não é só com dinheiro, mas vais também acompanhar o projeto com mentoria. Eles também procuravam isso em ti? Muito, 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 muito. Têm sido extremamente, é uma das coisas que eu gosto neles e que uma das razões pelas quais decidi investir neles é a capacidade de ouvir e a forma fantástica como recebem sempre qualquer tipo de conselho. E o facto de assumirem, por exemplo, nós dizemos, olha, nós vamos investir, mas queremos que determinada pessoa que tem know-how assim fique no advisor board, ou queremos que a pessoa não sei que tem conhecimentos tecnológicos fique no advisor board, e eles aceitam isso muito bem, incorporam completamente. E isto é a aceitação, o saber ouvir, a aceitação da valência dos outros, do conhecimento do know-how dos outros, e o perceber a importância que tem ter uma excelente equipa e ter muito smart money naquele projeto. Exato, que é a diferença entre money e smart money. Exatamente. Smart money é o que tu Aliás, dás. é tão importante para eles que eles decidiram optaram por ter um conjunto de business angels com eles, em vez de terem recorrido a um fundo de investimento. Daí eu ter percebido a importância que eles dão ao smart money. Pois, porque um fundo de investimento só se preocupa com os resultados e vocês acompanham o processo. Nós acompanhamos o projeto. Por isso, era uma das perguntas que eu te queria fazer, que é se eu estou à procura de um investimento, se eu estou à procura de uma ajuda, o que é o melhor, não é? É um fundo de investimento, é um business angel? Depende, caso a caso, depende. Repara, eu não tenho dúvida nenhuma que se este projeto passar uma determinada fase, este projeto que nós estamos a falar, quando eu for para o mercado, ele vai ter necessidades tão grandes de investimento para produzir e para desenvolver, para alavancar, que vai ter necessariamente que passar para as mãos de fundos de investimento. Mas lá chegaremos. Nesta fase,
em que o importante é desenvolver, em que foi desenvolver a ideia para que ela chegue ao mercado, e que foi preciso um trabalho muito grande de desenvolvimento, pesquisa, investigação, e que era preciso dinheiro, mas ainda não estamos numa fase massiva de produção. Foi muito importante, ou está a ser muito importante, esta equipe, este pool de pessoas que puseram o seu dinheiro, mas que puseram sobretudo o seu know-how. Claro. E isto Chegará um leva-me... momento em que eles já não precisarão tanto de nós e que já estão no mercado e que precisam é de produzir e que aí vão precisar de investimento massivo e o irão certamente buscar aos fundos de investimento que têm capacidade de investimento muito maior do que nós temos, mas são fases do processo. Isto é como um rio. Isto é como um rio, sabes? Os rios vão sendo alimentados dos ribeirinhos, não é? Sim. É a mesma coisa. Os projetos, quando nascem, muitas vezes nascem com capitais próprios, com os dinheiros que nós vamos buscar à família, com alguns empréstimos bancários, depois vão sendo alavancados com business angels e mais à frente com fundos de capital de risco. É como um rio que nós temos que ver, é o processo de crescimento normal. Certo. Eu vejo aqui, agora falaste da família, falaste aqui e depois falaste dos business angels, eu arrisco-me a dizer que todas estas entidades e pessoas são necessárias para implementar um projeto, porque são os mentores. E nós na vida, Isabel, precisamos de mentores em todas as áreas da nossa vida, não é? Não é só nos projetos. Em tudo. Tomara eu ter tido uma mentora ou um mentor no princípio da minha vida, da minha carreira, acho que me tinha ajudado imenso. Porque, obviamente, que não quer dizer que eu não me sinta realizada, claro que sinto, mas houve momentos em que eu senti, ou hoje, olhando para trás, acho que houve momentos em que eu precisava ter tido uma mentora ou um coach, ou seja o que for. Eu acho que até em termos de carreira, mesmo quem não opta pela via dos negócios, mesmo em termos de carreira, é importante termos um coach. Quando se tem um negócio ou quando se quer avançar com o negócio, isso não é só importante, é imprescindível, diria eu, ter coaches, ter mentores, ter pessoas que nos validam, que nos ajudam, que nos complementam, é extraordinariamente importante para o mundo dos negócios. E para terminar, tu disseste há pouco uma frase que me parece muito importante passar esta mensagem também para jovens empreendedores, porque tu também és uma empreendedora e também já passaste por lá. Tu dizes assim, sabes, Isabel, se em 10 projetos que eu apoio eu conseguir 1 ou 2, já é bom. E aqui isto tem muito de resiliência e capacidade e de sabedoria também. Ou seja, é importante também os jovens perceberem que não ganhamos sempre e que o erro faz parte da nossa aprendizagem e da nossa evolução. E levar isso com leveza, porque tu disseste esta frase de uma forma muito leve e pragmática. Sim. Faz parte. Faz parte, errar faz parte do processo. É do erro em erro, do fracasso em fracasso, que nós conseguimos o sucesso final. Nós, quando começamos a andar, quando somos muito pequeninos, começamos a andar, caímos, estamos sempre a cair, não é? Até aprendermos a andar, caímos muitas vezes, é exatamente igual. Nós é que, na nossa cultura, estigmatizamos muito o erro e o falhanço, é quase um pecado mortal nós insolvermos ou falirmos, ou não sei o quê. Isso é uma cultura muito portuguesa. Exatamente. Mas nós temos que pensar que as coisas não têm que ser necessariamente assim. O empreendedor tem que ter a capacidade de ousar, de arriscar, de pensar fora da caixa, de ver coisas completamente diferentes. Não pode ser igual à maior parte das pessoas. Desculpa a expressão, não pode encarneirar, não é? Tem que ver coisas diferentes, tem que ver as coisas de perspectivas diferentes, tem que ter essa capacidade de ser diferente. E, portanto, quando se é assim, não podemos pensar de maneira nenhuma não podemos estar à espera que os outros vejam as coisas da mesma forma que nós, portanto vão-nos criticar, até porque nós temos por tendência a criticar aquilo que não conhecemos, criticar aquilo que é diferente. E portanto quem tiver medo de ser criticado ou tiver medo da crítica ou não suportar a crítica não tem capacidade para empreender nem para ir para a frente, ok? Portanto nós temos que ter uma enorme capacidade de ousar, de fazer diferente e de errar. Errar faz parte do processo, nós vamos cair muitas vezes até aprender, repara, quando os inventores das coisas, dos foguetões, ou seja, do que for,
até chegarem àquilo que hoje nós conhecemos, até chegarem à versão final, passaram por muitas outras protótipos, fases de avaliação, os aviões caíram, sei lá o que aconteceu, não é? Certo. Portanto, nós temos é que ter essa persistência, essa resiliência. Há aqui características que o empreendedor tem que ter, não é só o ousar e o ver diferente e o fazer fora da caixa e não ter medo da crítica. Fundamentalmente é ser resiliente, a todos os erros que vai cometer e que às vezes que vai ter que se levantar, vai cair, vai se levantar, vai ouvir muitas coisas que não gosta, portanto tem que ter uma resiliência fantástica. Nós terminamos esta entrevista de uma forma altamente inspiradora e eu quase que me arrisco a dizer, tu és advogada, tu és consultora, tu és business angel e eu devo dizer-te que tu davas uma brilhante life coach. Vou pensar nisso. Isabel, tu pensa, porque tudo o que tu dizes não é só baseado no teu conhecimento, mas é também na tua experiência. E a forma apaixonada, e eu acho que os empreendedores também precisam disso. Nós precisamos de mentores para podermos voar e pensar alto, para depois podermos começar pequeno. Eu gosto muito disto, pensar alto, mas sonhar alto, concretizar, mas depois começar pequeno. E é muito importante nós termos alguém que está sempre ao nosso lado para potenciar a nossa melhor versão. Eu acho que tens de pensar nisso, está bem? Ok, Isabel, fica combinado. Olha, Isabel, muito obrigada, de Isabel para Isabel. Foi uma conversa que foi um mega boost aqui para toda a gente e espero encontrar-te em breve para mais conversas como estas. Muito obrigada, Isabel, com certeza estou sempre disponível para falar de empreendedorismo. Já percebeste que é uma paixão. Já. Eu não faço isto por obrigação, faço por paixão e eu acho que é mesmo assim, o negócio de sucesso é um negócio de paixão. É sempre, é o amor. A vida é amor, o que nos move é o amor, isso é que faz impactar. Ai, adorei como isto agora é que isto acabou em bom. Olha, está feito. Adeus.